Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. As igrejas vindas de homens, a principal, os adventistas, eles perseguem muito a igreja de Cristo. Por quê, cara? A verdade será conhecida não pela boca desses pastores, desses doutores, desses falsos mestres. A verdade será conhecida pelo magistério, que é a coluna sustentável, na verdade, Efésios 3:10, a divina diversidade, a sabedoria divina será conhecida pela igreja. Interessante, né? Aqui é mais um vídeo. Centenas de vídeos vai ter, claro que vai ter centenas de vídeos defendendo a igreja usando a sola escritura, né? E algumas com a tradição, né? Com a patrística, estamos estudando, estamos buscando formação para conhecer, para ser capacitado para refutar também com a patrística, né? Os mortos podem interceder pelos vivos? Simples, cara. Os mortos que chegaram à graça, que chegaram à perfeição, como vai dizer ali em Apocalipse 6, 9 e 10. Como a gente tem certeza que um falecido vai interceder para nós? Nós temos que ter certeza que ele foi salvo. Chegou à perfeição. E é canonizado pela igreja. Certo? Simples entender isso. Hebreus, para dar uma introdução aqui, ó. Hebreus 12, 22, ó. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, da assembleia festiva, do primeiro escrito no livro do céu e de Deus juízo universal, das almas do justo, que chegaram à perfeição. Quem são esses justos, Sérgio Roberto, que chegaram à perfeição? Apocalipse 6, 9. Quem são esses justos? Que intercede, que clama. Gênesis 4, 9, 10. Caim mata Abel. Abel está clamando, o justo Abel. Olha só. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado. Clamava em alta voz, dizendo: até quando que é o Senhor santo verdadeiro ficará sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então, meu irmão, é simples entender isso. Maria é uma santa, chegou à perfeição, intercede. João Batista, intercede. Os patronos da igreja, que a igreja reconhece, você tem essa certeza, tanto com o magistério, a tradição e a escritura, que está intercedendo. Olha só que interessante. Outra pergunta que chegou aqui, tem mais uma do Instagram. Muita gente perguntando no Instagram. A pergunta é da Márcia. A Márcia diz o seguinte: com relação à intercessão, professor, temos a autoridade dada por Jesus de interceder por aqueles que necessitam de orações. E quanto aos que já não estão entre nós? Falo daqueles que faleceram. Esses têm o poder de intercessão também? É o caso, é o que os católicos afirmam quando pedem aos santos que interceda por nós. Eles estão corretos ou não? Ou seja, quando ela fala os que morreram, os santos que a gente pede, ou que se pede para que ele interceda aos céus. Como é que é? Eu só quero... Como eu disse, um ente querido, por exemplo, eu morro, eu não tenho certeza que ele foi salvo. Mas os santos, que é canonizado pela igreja, que estão ali em Apocalipse 9, 10, João Batista, Pedro, Paulo, eu sei claramente, biblicamente, que eles estão intercedendo, porque eles morreram na graça, porque eles chegaram à perfeição. A igreja dá essa certeza. Apocalipse 9, 10. Os santos clamam. Que santos é esses? Que chegaram à perfeição. Que morreram dando testemunho da palavra, que foram martirizados, que é canonizado, que é reconhecido pela igreja. Aí eu tenho certeza
que ele está intercedendo. Como ali, se você for pegar ali, Jeremias 15, 1 ali, Deus fala assim, ó, para Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel se apresentem de mim, não intercederem por esse povo. É só. Quem é Moisés e Samuel? Que chegaram à perfeição. Vamos ver a resposta dele, né? O que se pede para que ele interceda aos céus? Como é que é? Eu só quero dar a referência bíblica da questão anterior, né? Da destruição do exército assírio, né? Por um anjo de Deus. Está em 2 Crônicas 32, 21 e 22. Mas a história maior, bem completa, está em Isaías 36 e também no capítulo 37. E no capítulo 37 está dos versos 36 a 38. Só deixar a referência que eu não tinha lembrado para o nosso telespectador e Você sabe que ele até colocou aqui, eu que não falei pra você, viu, professor? Desculpa aí, mas ele colocou aí, ó, 37 versus 35. Não tem problema, amigo, não tem problema não. Isso aí é coisa que eu tinha que ter lembrado mesmo. Né? É isso mesmo. Fica tranquilo. A pergunta da Marcinha é essa: será que intercessão para os que já morreram podem interceder perante ao Pai? Veja, primeiramente, é muito importante que nós, ao ensinarmos a Bíblia, ou estudarmos a Bíblia com um irmão católico, ou com um irmão de qualquer outra denominação, nós temos que ter tato e sensibilidade, né? Por quê? Um irmão católico, por exemplo, ele é muito fiel e sincero naquilo que ele acredita. Ele é muito devoto naquilo que acredita. Então, nós não podemos simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim... Porque nós somos muito devotos, porque nós somos fiel que acredita, porque vem do magistério. Vem do sustentáculo da verdade, que ensina. Por isso que a gente é fiel e entende a Escritura. E reconhece que os santos intercedem. Aonde está isso, servo Roberto? Apocalipse 6, 9, 10, Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3, Jeremias 15, 1 em diante, Jeremias 14, 14. Simples entender isso. Então, nós não podemos simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você está errada. Não, vamos ler o texto bíblico com a pessoa, né, e com carinho explicar, olha, a Bíblia ensina algo diferente daquilo que você foi ensinado, mas você está num crescimento espiritual assim como eu. Né? Então, faça essa abordagem. Tá? Nós temos que abordar. Lógico, eu sou um ser humano, pecador, às vezes eu falho também. Né? Mas eu procuro sempre melhorar para poder acertar nisso. Então, aborde a pessoa sempre se colocando no lugar dela. Né? Ensine a pessoa de uma forma que você gostaria de ser ensinado. Né? E como que nós mostramos para o irmão católico que não existe a intercessão dos santos? Eu vou usar só duas formas aqui, tá? Só dois textos por causa do tempo. Primeiro, você tem que provar para o irmão católico apostólico romano que a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. É você provando que a morte é um estado de inconsciência até a ressurreição, você já descarta a possibilidade de nós podermos orar, né, ou pedirmos intercessão a santos que já estão mortos. Né? Engraçado, né? O que me diz Mateus 17, 13 ali? Moisés, Deuteronômio 34, tinha morrido. O que Moisés está fazendo ali na transfiguração? Para o nosso amigo protestante, quem morre está dormindo, esperando a ressurreição. O que me diz então em Jeremias 15, 1 ali? Mesmo que Samuel e Moisés se apresentem de mim, não intercederei por esse povo. O que me diz ainda mais? Olha só. Para eles, os teólogos católicos estão errados. Quem estão certos são os teólogos protestantes. Visão deles. Agora, vamos na Bíblia, vamos no texto bíblico para provar para ele que tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento fala de intercessão. Quem, por exemplo, Jó 42, intercedeu para os seus amigos.
Porque os seus amigos não falou bem corretamente de Deus, como Jó, meu servo, falou. E Jó faz um sacrifício pelos seus amigos, uma intercessão pelos seus amigos, oferecendo sacrifício. Jó 42. Olha só, cara. Jó 42. 4. Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te e te me responderá. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram, e por isso que me retrata e me arrependo no pó em cinza. Olha só. Jó 7, ó. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Tamar: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falaste corretamente de mim, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e 20 ter com os meus servos Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. Isso aqui é o que, pastor? Ah, mas é uma Bíblia católica, tal, etc. Agora vamos aqui em Daniel 10. O Miguel Arcanjo vai socorrer profeta Daniel. Vamos mais aqui, Daniel 10 ali tem esse ensinamento, né? Vamos mais aonde? Mais além, em Jeremias, Velho Testamento. Ó. Jeremias, aqui ó. Jeremias Abraão intercedeu para Sodoma e Gomorra e foi poupado seu servo, o seu sobrinho Ló. Ali, para a libertação do povo ali, o Egito, o faraó, quando reconhecia a graça, o poder de Deus, ele se arrependia, pedia para Moisés interceder por ele, depois ele voltava atrás. Olha só, cara. 14. Jeremias 14, 11. Disse meu Senhor, para quem? Para o profeta Jeremias. Em seguida, não intercedas em favor desse povo. Ó. Então tem uma intercessão. 15 agora. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel apresentem-se diante de mim, meu coração não voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. Olha só, mesmo que Moisés e Samuel se apresentam diante de mim, não intercederei por esse povo, falando para o profeta Jeremias. Olha só, cara. Ele quer provar com um texto bíblico que é ao contrário, para se provar. Há santos que já estão mortos, né? Então, por exemplo, dos vários textos que você pode ler, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos... Parece uma oração repetida, porque ele só usa esse versículo. Aí está falando da morte do corpo, não da alma, meu querido. Um defunto vai interceder por alguém? Um homem que já morreu vai interceder por alguém? E a sua alma está onde? Se ele morreu na graça, está clamando. Onde está na Bíblia? Gênesis 4, 9, 10. Ou Hebreus 11, 4. Ou Apocalipse 6, 9, 10. Ou Jeremias 34. Ou Jeremias, né? 15, 1. Jeremias 14, 11. Jó 42, 7 e diante. Isso é o quê, o pastor? Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, ou seja, está entregue ao esquecimento. E olha o que mais, ó. O que os mortos não sentem, ó? Amor
ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então os mortos não sabem coisa nenhuma, não sentem amor, não sentem ódio, não sentem inveja e não têm parte em coisa alguma do que acontece no nosso planeta. Então, biblicamente, é impossível existir a intercessão dos santos, porque eles voltarão à vida no momento da ressurreição, de acordo com 1 Coríntios 15, que ocorrerá só na volta de Jesus, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A Bíblia te contradiz, meu querido. A Bíblia está te contradizendo. Simplesmente. Então, Moisés morreu aqui. Olha só, por exemplo, como essa explicação dele é contraditória. Cata aqui em Josué, ó, abre Josué. Josué, né? Mas, na verdade, o tema é lá no último versículo, ó, Josué, Deuteronômio, depois vem Josué, ó. Deuteronômio 34. Então, Moisés está dormindo, então, esperando a ressurreição de Cristo. Isso que ele falou. Então, Maria está dormindo, Paulo está dormindo, esperando a vida de Cristo, na ressurreição gloriosa. Todos os profetas do Velho Testamento estão dormindo, e do Novo Testamento estão dormindo. Olha só. Moisés morreu, está morto. Deuteronômio 34, 5. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidiria. Então, está dormindo. Certo? Morreu Moisés. Deuteronômio 34, 5. Visão desse pastor, ele está dormindo, esperando a ressurreição de Cristo. Vai dizer Coríntios 15 ali que ele usou, né? Sim, o seu corpo, sim, está dormindo, esperando a ressurreição para a vinda gloriosa da primeira ressurreição. Quem ressuscitou primeiro vai para a glória, quem ressuscitou segundo é para a condenação, certo? Não quero entrar nesse sistema agora, porque o tema é intercessão. Então, visão dele, Moisés está dormindo. Agora vamos lá no Novo Testamento. Moisés, mesmo morto, aparece ali na transfiguração da montanha. O que apareceu ali? A sua alma, seu espírito. Então, quer dizer o quê? Então, quem morre em Cristo, que morre é o corpo. A alma vai para a glória. A alma clama. A alma está do lado do Senhor, diante do altar, Apocalipse 6, 9, 10. E o foco o quê? É o foco desses santos que chegaram à perfeição, que morreram na graça, na glória. O foco deles é interceder. 17, ó. Deuteronômio 34, 5. Ali vemos Moisés morto e enterrado. Está dormindo, não sabe de nada que vai acontecer aqui na terra, como diz o pastor. Agora que ele aparece aqui na transfiguração da montanha, junto com outro profeta, Elias. Agora, o profeta Elias, segundo Reis, se eu não me engano, 2:11, foi para a glória na carruagem de fogo. Foi arrebatado, então, foi para o céu, foi para a glória. Então, Moisés está junto com Elias. Ali já mostra a glória. Quem morre na graça, não morre, cara. Olha só, o profeta Elias foi arrebatado para o céu, na carruagem de fogo, diz o texto. E quem está do lado dele? Moisés, que morreu. O pastor está dormindo. Aqui, ó. Marcos 9, Lucas 9, ou Mateus 17, 3. Eis que apareceram Moisés. Oxi, e Elias conversando com ele, ó. Olha só. Aqui é uma prova convincente que os santos, eles não dormem, eles estão clamando, eles estão face a face diante de Cristo. Pastor, você não entende isso? Você não está vendo na Bíblia. O que dormiu, o que morreu, foi esse resto mortal. Interessante. Agora, Paulo fala, segundo Coríntios 5, não vejo a hora de me prender desse corpo e habitar junto do seu. Filipenses 1, do 20 em diante, também é a mesma coisa. Em Apocalipse, aonde está Moisés?
Onde estão os profetas que morreram na graça? Aqui, ó. Apocalipse 9, ó. Apocalipse 6, 9, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado em depositário. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor Santo verdadeiro, ficarás sem vingar os 100 quantos habitantes da terra? Olha só. Porque eles morreram pregando a palavra. Eles morreram anunciando o evangelho. Foi decapitado, foi martirizado. Está clamando por justiça. Cara. Aí em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, fala que Cristo é o único mediador. Ali está falando da redenção, meu querido, da salvação. Intercessão, ele deixa 1 Timóteo 2, 1 ali, intercedendo pelos outros, orar pelos outros, pelos reis, pelos príncipes, etc, etc. Ele vai, por aí vai, cara. Então, primeiro você mostra que não existe imortalidade da alma. E o segundo, Como não existe a imortalidade da alma, que Moisés está fazendo ali na transfiguração da montanha, que os mártires estão clamando ali, Apocalipse 6, 9, 10. Meio contraditório, né? Ainda tem pessoa que vai defender e seguir essa seita. você mostra que existe só um intercessor. Até aquele rico lá, e o Lázaro foi pra glória, o rico lá, tá lá no esquina do inferno, ele sabe o que tá acontecendo, cara. Tá conscientíssimo. Só um mediador entre Deus e os homens. E aí você também tem que dar a razão para isso. Aí você lê 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ó, e agora vai dizer portanto, há um só Deus, um mediador. Mediar o quê? A salvação. Tipo assim, só um mediador. Cristo Jesus, homem, aí sim. Que é redenção. Só Cristo que poderia morrer na cruz. Cristo Jesus, homem. Então é um mediador. Não há mais. Para você ter uma ideia, a Bíblia menciona A diferença: mediar e intercessão. Intercessão é orar uns pelos outros. Mediar é salvação, é redenção. Só Cristo que poderia morrer lá na cruz do Calvário. Tanto que Deus enviou seu único filho ao mundo para aquele que crê seja salvo, tenha a vida eterna. Sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja, deixou a sua esposa, para você chegar até Cristo, para você entender que a igreja é o sustentáculo da verdade, que a verdade está sobre a igreja, que vai pregar a verdade, que vai te ensinar totalmente o caminho da verdade. Que os santos intercedem, os mártires clamam, por quê? Está em sintonia com a cabeça. E em sintonia com a igreja mística. E a intercessão dos santos, de um justo, tem grande eficácia, porque está em sintonia com o pastoreio universal, que é a pedra, que é Pedro, que tem a chave de ligar e desligar. Por isso que o único anjo, Apocalipse 8:3, tinha acesso às orações dos santos. Por causa da cabeça, por causa da esposa do Senhor, por causa da chave do pastoreio de Pedro, que está em sintonia. Simples. O texto aqui, todos os pastores protestantes, para negar a intercessão, usam esse texto. Todos. Aqui, ó. 1 Timóteo 2, ó. 1 Timóteo 1 e 2 fala intercedendo por outro. Em Tiago 5,16, também fala da intercessão, né? Olha só, 5, porque há um só Deus. Um só Deus. E há um só mediador, ó. Entre Deus. Então, Cristo, ele é o único mediador entre Deus para a redenção. Para o povo de Deus, para nós se reconciliar com Deus, para nós ter acesso a Deus, que ele se fez lá na cruz. Se fez maldito, Gálatas 13:13. Para gente ter a salvação. Só Cristo que poderia morrer na cruz. Mediar a salvação. Aqui não está falando da intercessão esse texto. Só o 2 e 1.
2, 1 e 2. Aqui, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate, por tal é afetado a fato atestado do seu tempo. Quem se entregou aonde, meu querido? Na cruz. Se fazendo maldito lá na cruz. Gálatas 13, 13. Olha só, cara. Cristo reuniu-os da maldição da lei, fazendo-se por nós maldito, pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Misericórdia, cara. Para você ter uma ideia, a Bíblia menciona que Enoque está no céu, foi levado vivo, de acordo com Gênesis 5:24. Elias está no céu, de acordo com 2 Reis capítulo 2. E Moisés está no céu porque foi ressuscitado, como podemos ver em Judas 1:9 e Mateus 17, 1-9. E nenhuma dessas pessoas tem função de intercessão no céu. E a Bíblia diz, ó, apesar deles estarem... Como Moisés foi ressuscitado, o corpo de Moisés também, o anjo disputava com Satanás. E o corpo de Moisés foi arrebatado também. Aqui entra o quê? A ascensão. A ascensão de Moisés, a ascensão de Enoque, a ascensão de Elias e a ascensão de Nossa Senhora. Levado de corpo e alma. Aí você falou que a alma não é imortal. Agora Moisés foi ressuscitado? Então, entra no ponto certo. Então, ou você acredita na intercessão, ou você não acredita. Porque Apocalipse 9:10, os santos estão clamando. Por que santo? Por que eu sei que é santo? Porque a Bíblia fala, Apocalipse. Olha só. 8:3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para oferecer-se com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante de Deus. Ó. No altar, quem está diante do altar? Ó? Apocalipse 9, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imoladas, ó, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado. Ó. Quem está diante do altar? Os santos. Ó como que Apocalipse 6:9 e Apocalipse 8:3 não se contradiz. Quem está diante do altar ali, quem está oferecendo as orações, são os santos ali, ó. Que foi imolado, que pregaram a palavra em Apocalipse 5:8, ó. Quando recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cinta taça de ouro, cheia dos perfumes, que são as orações dos santos. Que é os santos que estão na glória, é os santos que estão no céu. E ainda mais, ó, Apocalipse 13. Quem são esses santos? Os habitantes do céu. Que vai ser degrinido, que vai ser caluniado pela serpente. Aqui, ó, Apocalipse 13:6. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus, para blasfemar o seu nome, ó. E o seu tabernáculo, ó. Blasfemar o seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, blasfemar o tabernáculo, que é a igreja, e os habitantes do céu. Simples, pastor, entender isso. Esta é a resposta católica a você. Olha os santos dormindo aqui, ó. Estão todos dormindo. Apocalipse 6:9, 10, aclamava em alta voz, dizendo, até quando tu, olha só, clamava, que és o Senhor Santo verdadeiro. Olha só, a autoridade que tem também a autonomia de clamar e falar, você, Senhor Jesus Cristo, que é o santo verdadeiro, não vai fazer justiça contra o nosso sangue. Quantos habitantes da terra que nos martirizaram, que nos perseguiram, que nos caluniaram, etc, etc.
Salve Maria, glória a Deus, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para eles, Maria está dormindo. Se Deus, como ele diz, ressuscitou Moisés, então Deus ia deixar sua mãe morrer, Deus ia deixar sua mãe ser o seu corpo de sua mãe, que é um corpo glorioso que carregou Jesus Cristo, a arca da aliança, o seu ventre, vai deixar ser comido pelos vermes dessa terra? Se Deus poupou Enoque, se Deus poupou Elias, se Deus poupou profeta Moisés, Deus não vai poupar sua mãe, meu querido, da corrupção deste mundo. O corpo de Enoque não foi consumido pelos vermes. O corpo de Elias não foi consumido pelo verme. O corpo de Moisés não foi consumido pelo verme. E de sua mãe vai ser? Não tem base bíblica nenhuma, né? Salve Maria. Sou missionário Selva Roberto.